vire uma chave para que eles possam entrar ainda mais no teu reino e estabelecer, para que eles possam entrar ainda mais numa conquista, Senhor, extraordinária, numa conquista, Senhor, sobrenatural. E ainda apresentamos todos os líderes, Senhor, aqueles que estão trabalhando, alguns estão viajando, outros estão em casa, talvez cansados, com alguns afazeres. Que nessa noite, Espírito Santo, o Senhor visite esses corações, que nessa noite o Senhor desperta, que nessa noite o Senhor acorde. Lembra, Jesus, dos teus discípulos que estavam a caminho de Emaús. O Senhor estava perto e eles não perceberam, não entenderam, e muitas vezes nós acontecemos isso, mas no momento, Espírito Santo, que estavam sentado à mesa, os olhos foram abertos, o coração sentiu, percebeu eles que o coração queimava com a presença de Jesus. E nessa noite faça isso na vida dos líderes, dos diáconos, dos obreiros, ministros de louvores, todos os teus filhos que te servem, Senhor, aqueles que estão aqui, a nossa família seja tocada nessa noite, e o poder do inferno, toda a cauterização, todas as motivações, as preocupações, a necessidade dessa terra que nós julgamos como útil, nós julgamos, Senhor, como prioridade, nós colocamos muitas vezes como mais importante do que a Ti nessa noite, Pai, seja jogada por terra no poder que há no nome de Jesus. E que em breve todos, Senhor, estaremos reunidos neste lugar, adorando ao Senhor, confraternizando e sendo alimentado contigo, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Também apresentamos a Ti, Senhor, a pastora Leandra, que encontra num momento difícil, Senhor, que encontra num momento de dificuldade, que encontra num momento, Senhor, triste, num momento, ó Deus, que às vezes a esperança já se foi, mas o Senhor nessa noite tem algo sobre a vida dela. O Teu Espírito nessa noite toca na vida dela e transforma. O Teu Espírito nessa noite entra na vida dela e cura. O Teu Espírito entra na vida dela e traz uma revelação, traz um bálsamo, Senhor, traz um refrigério para ela e toda a Tua família. O Teu Espírito nessa noite dissipa as trevas. O Cristo que ressuscitou dentre os mortos, que és a cura, que és a vida, que és o caminho, que limpa, que nessa noite entra na vida onde quer que ela esteja neste momento, Senhor, e traz a certeza, e traz a cura e a libertação, e implanta o Teu reino, assim como ela está no céu, Senhor, assim aconteça na vida dela nessa noite, ela sarada, ela tratada, ela curada e libertada, Senhor, e o Teu nome sendo exaltado e glorificado na vida dela. Também apresentamos aqui, Senhor, a cidade do Rio de Janeiro. Apresentamos aqui, Senhor, os nossos governantes, as autoridades, políticos, as forças de segurança. Nós apresentamos aqui, Senhor, esses projetos, esses propósitos também no Brasil, que se falam muito, Deus, de greve, se fala muito, Senhor, de paralisação, se fala muito, Senhor, de confronto, se fala muito, Senhor, de coisas ruins, de coisas que traz prejuízo, que traz dano. Senhor, que neste momento de Copa seja um momento de reflexão. Tudo que está sendo feito, Senhor, é para a Copa. Até nós que muitas vezes não estamos envolvidos lá, mas tudo que nós fazemos no nosso trabalho, no nosso dia a dia, é caminhando em direção à Copa. Mas nessa noite, Pai, nós queremos declarar a mudança e a transformação sobre isso. Que nesse período, Pai, o Teu Espírito derrama, Senhor, um avivamento, derrama, Senhor, um despertamento, derrama, Senhor, um acordar nessa nação. Derrama, Senhor, uma transformação, que todos param, Senhor, e pensam, todos param e vejam, olham, Senhor, que a motivação está errada. Todos pensam, Senhor, na vitória, todos querem ganhar, todos querem ver a Copa, se alegram, Senhor, mas muitos estão parados, Senhor, muitos estão aprisionados. Então nessa noite, Pai, nós como igreja, Senhor, decretamos a libertação. Nessa noite, Pai, nós como igreja decretamos, Senhor, a transformação e a cura, Senhor, desta nação, dos nossos governantes, daqueles que estão se envolvendo, Senhor, se arquitetando para trazer confusão, para trazer, Senhor, aflição, para trazer, Senhor, perturbação, para trazer danos, prejuízo, e também abrindo ainda mais pacto e vínculo com as trevas, Senhor. Nessa noite, Pai, nós declaramos o Teu Espírito sobre essa nação. Declaramos que a nação do Brasil, Senhor, ela se alegrará 1000 vezes mais do que a alegria dessa Copa, a alegria do futebol, a alegria que todos falam que é a alegria do Brasil, que o Brasil
do futebol, nós declaramos que o Brasil é de Jesus Cristo, nós declaramos que o Brasil é de Jesus Cristo, nós declaramos que o Brasil é de Jesus Cristo. E nessa noite, Pai, nós ofertamos aqui, apresentamos as nossas vidas diante do teu altar, em um culto em ação de graça, em um culto de louvor, em um culto de adoração, em um culto de exaltação. E que amanhã, Senhor, cada um de nós que estamos aqui, ao chegarmos, Senhor, no nosso trabalho, ainda hoje, nos nossos lares, nossos familiares, verão algo diferente do Senhor em nossas vidas. E nessa noite, Pai, nós clamamos ao Senhor. Venha, Senhor, venha nos preparar e nos capacitar. Venha, Senhor, nos colocar na direção para o cumprimento das tuas promessas, para o cumprimento da tua palavra, para o estabelecimento do teu reino em nossas vidas, porque foi isso que nós viemos aqui hoje, Senhor, estar diante da tua face, diante da tua glória, te louvando, te adorando, te exaltando, mas também buscando de ti, para que nós possamos entrar no amanhã debaixo das tuas poderosas mãos, para que nós possamos entrar no dia de amanhã debaixo da tua graça, debaixo do teu poder, e estabelecendo o teu reino, e não seremos contaminados, Senhor, com toda essa influência do mundo. Assim, nessa noite, Pai, nós te pedimos ao Senhor, nós te damos graça. Nessa noite, Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, no poder que há no nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Bom é o Senhor, aleluia. Bom é o Senhor. Continue dizendo, bom é o Senhor. Tenha palavras de adoração ao teu Deus. É o teu amado, o teu Senhor. Eu não sei se você quer continuar em pé, se você quer sentar, mas seja livre na presença do teu Deus. Adore a Ele. Fale palavras de amor a Ele. Amanhã diz que é o dia dos namorados, não é isso? Mas a gente tem um noivo. Então vamos declarar palavras de amor ao nosso noivo. Oh! Senhor Jesus, nós te amamos, Jesus. Nós reconhecemos que tu nos amou muito, que tu tem nos amado muito. Fale isso para Ele. Senhor, obrigado, porque todos os dias tu tem estado comigo. Aleluia, aleluia. Declare palavras de amor ao teu Deus, ao teu Senhor, aquele que declarou-se para ti como alguém que te ama, que reconhece as tuas fraquezas, mas te ama, que diz que sabe quais são as tuas obras, mas te ama. Oh, fale isso para o Senhor. Senhor, eu te amo, Senhor. E o Senhor tem uma palavra para as nossas vidas nessa noite, amém? Porque o Espírito Santo, né, o fruto do Espírito Santo é alegria. E o Senhor diz assim para a gente, olha, restitui os anos consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. Comereis abundantemente até ficares satisfeitos, e louvareis o meu nome, o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. O meu povo, diz o Senhor, não será jamais envergonhado. Vocês saberão que eu estou no meio de vocês, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro. Vocês não serão envergonhados para sempre. Não temam, regozija-te, alegre-te, porque o Senhor fez, Ele faz grandes coisas no meio de nós. Aleluia! Aleluia. Isso é motivo de nós bendizermos ao Senhor, nos expressarmos, dizer ao Senhor, Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Talvez ao longo do dia você ouviu tantas palavras difíceis, tantas palavras ruins, mas é momento de se alegrar na presença do Senhor. Aleluia! Porque o Senhor tem trazido palavras de vida para nós nessa noite. Aleluia! Oh Deus, bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia! Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Nós somos livres para te bendizer, Senhor. Somos livres para dizer que nós te amamos, Senhor. Somos livres, Senhor. Aleluia. Oh, Deus, Espírito, pode soprar um vento forte. Aleluia. As águas não podem afogar. Vento sopra forte. Em suas mãos você voar. É nas mãos do Senhor que nós nos seguramos. Aleluia. Sopra forte, as águas não podem me afogar.
vento sopra forte, em suas mãos você curar. Eu não vivo pelo que vejo, mas eu vivo pelo que creio. Eu não vivo das circunstâncias, eu vejo teu amor. A alegria do Senhor é a nossa força. 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 É isso que tem nos dado força, é alegria no Senhor. Essa alegria que daí fora, ela é passageira, mas do Senhor não. A alegria do Senhor tem promessa, é o fruto do Espírito Santo em nós. Aleluia! As águas não podem afogar, o vento sopra forte, em suas mãos você curar. E eu não vivo pelo que vejo, mas eu vivo pelo que creio. Eu não olho as circunstâncias, eu vejo teu amor. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. É a minha força. A alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. É a minha força. O que vem chegar aqui é a alegria do Senhor. Aleluia! A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. É a minha força. Declare isso. A alegria do Senhor é a minha força. 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 Alegrai-vos, ó filhos, e regozijai-vos no Senhor nosso Deus, porque Ele vos deu em justa medida a chuva. Ele faz descer a chuva, a temporã, a seródia, como outrora. Restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto. Aleluia. Por isso temos essa alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Apóstolo Pereira. Aleluia. Cansaço onde fica, né? Mas a gente tem que ser um acabou, né, Tiagão? As quartas estão lançadas, né? Aleluia. Glória a Deus, graça e paz, povo de Deus. Graça e paz. Pode sentar, por favor. Glória a Deus, o livro que nós estamos estudando, Apocalipse. Agora, que capítulo que é hoje? Sim. Você está muito na revelação do futuro. A revelação do futuro. 4. Eu só faltei um. Então, estamos em 4. Eu creio que seja É 4. Capítulo 4, Apocalipse. no domingo sobre a tua agendamento, todo mundo querendo.
estudar, para não correr atrás, para destruir. Isso. Foi, igreja? Bem, você que já abriu, para se habituar a abrir, nós vamos ver um vídeo que vai estar lendo esse capítulo. Então, apóstolo. Se não der para ver, senta mais para cá, senta ali. Dá o freezer aí pro povo. Isso, senta para cá. TV menor. Pode ir, pode. Apocalipse, capítulo 4. Depois disso, tive outra visão e vi uma porta aberta no céu. E a voz que parecia o som de uma trombeta e que antes havia falado comigo disse: suba aqui. E eu mostrarei a você o que precisa acontecer depois disso. Num instante, fui dominado pelo Espírito de Deus. E ali no céu estava um trono, com alguém sentado nele. O seu rosto brilhava como brilham as pedras de jaspe e sárdio. E em volta do trono havia um arco-íris que brilhava como uma esmeralda. Ao redor do trono havia outros 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 líderes vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões. Diante dele havia 7 tochas acesas, que são os 7 Espíritos de Deus. E em frente do trono havia uma coisa parecida com um mar de vidro, claro como cristal. Em volta do trono, em cada um dos seus lados, estavam 4 seres vivos, cobertos de olhos, na frente e atrás. O primeiro desses seres parecia um leão. O segundo parecia um touro. O terceiro tinha a cara parecida com a de um ser humano. E o quarto parecia uma águia voando. Cada um desses 4 seres vivos tinha 6 asas, que estavam cobertas de olhos nos 2 lados. E dia e noite não paravam de cantar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Cada vez que os 4 seres vivos cantavam hinos de glória, honra e agradecimento ao que está sentado no trono e que vive para todos sempre, os 24 líderes caíam de joelhos diante dele e o adoravam. Atiravam suas coroas diante do trono e diziam: Senhor nosso e nosso Deus, tu és digno de receber glória,
O que nós ouvimos é o capítulo que você já abriu aí. Você vai ler em casa com mais atenção, porque não dá tempo, nós temos que correr hoje, muita coisa. Eu não sei como é que nós vamos ler 22 capítulos em 7 semanas, né? Orar a Deus para dar sabedoria. Porque já estamos já na terceira semana? Quarta semana. Terceira semana, acho. Bem, o Senhor Jesus continua revelando ao seu servo João o que iria acontecer com a igreja, com os santos. O primeiro capítulo falou sobre o porquê que Jesus estava ali, revelando a ele, que era para a igreja, para os santos. Capítulos 2 e 3 são as cartas que Jesus envia aos anjos das igrejas, das 7 igrejas. Cada anjo desse nós estudamos que é um pastor de uma cidade, de Sardo, de Esmirna, de Laodiceia, são cidades onde a igreja estava, e ali retrata as características dessas igrejas. Eu falei que alguns historiadores dizem que cada carta dessa se refere a um período da história da igreja na humanidade. Para alguns historiadores, nós estamos vivendo a última carta, a última igreja, Laodiceia, onde Deus está a ponto de vomitar muitos que não são crentes e não são ímpios. Ora está bem, ora está mal. Ora faz a coisa certa, ora faz a coisa errada. Ele não se ajusta, não se acerta. Faz a coisa errada sabendo que é errado. Então é morno. Nem está santo, nem está buscando a Deus, e também não está lá no mundão largando, fazendo tudo que é errado. Então a igreja, alguns historiadores dizem que a igreja está vivendo esse momento. Mas nós estamos aplicando esse estudo à nossa vida. Então nós estudamos que aquelas características, né, das igrejas pode se referir a nós, que nós também compomos a igreja. Então se a igreja, por exemplo, hoje ela está morna, eu tenho que avaliar a minha vida se eu estou morno, se eu estou quente ou se eu estou frio. Deus prefere que a gente seja quente. Quente por causa do fogo do Espírito Santo de Deus. Mas se não for quente, Deus acha melhor você ser frio. Porque se é frio, você está longe de Deus, longe da igreja, longe da Bíblia, e em algum momento você pode se acertar. Mas morno, Deus não quer que você fique. Deus não quer que a gente tenha uma postura dupla. Use máscara, seja falso, seja enganador. Não. Nós temos que ser sinceros perante Deus. E a todo instante, Deus fala, arrependa-se, porque dá tempo de mudar. Dá tempo de mudar. E a preocupação de Deus de que a gente mude é porque nós vamos entrar no capítulo 4. E o capítulo 4 fala de um momento muito importante que a igreja vai passar. E não só a igreja, toda a humanidade. A Bíblia registra que vão haver 2 julgamentos nos céus. Algumas pessoas vivem a vida por sua conta própria, achando que não vai dar satisfação a ninguém. Mas a coisa não funciona assim não. Se nós não dermos satisfação aqui na terra por alguém, com certeza lá nos céus, a vida após a morte, nós vamos ter que dar satisfação a Deus. Aqui na terra nós damos satisfação ao síndico do prédio, à nossa família dentro de casa, ao patrão, né, ao governo, pagando imposto, cumprindo todas as... Nós damos satisfação daquilo que nós fazemos. Quem ganha muito dinheiro, o leão vem, bom, você tem que dar satisfação, tem que fazer a declaração de renda. Não adianta esconder, não adianta, porque ele vai querer saber. Dentro de família, então, você tem que dar satisfação. Se acertou, bem legal, todo mundo bate na hora. Se errou, mesmo assim, tem que falar. Nos céus vai ter essa satisfação. O primeiro julgamento que a Bíblia registra será o julgamento da igreja
daqueles que aceitaram Jesus em vida e foram arrebatados ou morreram com Jesus. Neste julgamento, a Bíblia diz que não vai haver condenação. Diga glória a Deus. Quem tem Jesus aqui? Então você vai prestar contas, mas não para condenar. Você vai estar perante o tribunal para ser galardoado, para ser coroado, para receber a bênção do Senhor por ter sido fiel, por ter sido firme, por ter sido quente. Não foi nem morno nem frio, você foi quente. E o quente é aquele que está com o Senhor, aquele que procura fazer as coisas de Deus, mesmo que não consiga, mas está procurando, está tentando, está sendo sincero com Deus. Esse é o primeiro julgamento. O segundo julgamento, aí sim, será para a condenação. A Bíblia diz que sem Jesus já estamos condenados. Então ali só vai confirmar e dar a sentença. E qual vai ser a sentença desse julgamento? Qual é a sentença? Não, a morte não, já vai estar todo mundo lá. Já está todo mundo lá. É depois da vida. Inferno. A sentença no inferno. Quem é o primeiro que vai entrar no inferno? Isso, boa resposta. Eu não sou. Isso, firme. Isso aí. Quem é o primeiro que vai entrar? Hein? Qual é o primeiro que vai entrar no inferno? Satanás. O segundo? A besta. O terceiro? Anticristo. E o quarto? Os seus seguidores. Né? Então, nós não estamos aqui preocupados com o segundo julgamento, amém? Nós sabemos que vai acontecer e nós estamos seguindo ao Senhor, não é para fugir do inferno. Nós estamos seguindo ao Senhor Jesus porque Ele me ama, Ele morreu por mim, Ele deu a sua vida por mim, Ele me abençoa, Ele me cura, Ele me liberta, Ele me dá prosperidade, me dá alegria, me dá cura, me dá tudo o que eu preciso e muito mais. Então eu tenho motivos hoje para segui-lo, porque eu quero adorá-lo, quero glorificá-lo, quero estar com Ele, quero estar o tempo todo na presença dEle. Porque Ele faz bem para nós e faz bem mais do que a gente merecia, aliás. Então nosso motivo aqui é entender o que vai acontecer. E o capítulo 4 fala que quando João estava lá na ilha de Patmos, abriu-se uma porta nos céus e um ser lá em cima falou: entra, vem aqui ver. Ele temoroso entrou, e no que ele entrou ele ficou assustado, porque aquilo que ele já tinha visto do anjo falar já foi algo assim tremendo, né? Aquele ser com uma língua, com uma espada, cabelo de fogo e aqueles pés reluzentes, tudo brilhando. Aquilo ali já assustou. Então quando ele entra naquele local, que a porta se abre, ele vê isso que nós vimos aqui no vídeo, mas se você ler, você vai entender muito bem. No centro daquele local havia um grande trono, e era tão forte a luz que ele começa a dar as características, vamos dizer assim, tentar nos falar o que ele estava vendo. Então diz aqui que ele via como pedras de jaspe e sardônia, como esmeralda, porque ele estava vendo o céu, ele estava vendo o trono de Deus. Então ele não tinha palavras para descrever como era esse trono. Então ele fala que era como pedras preciosas. Então você tente imaginar na sua cabeça vários diamantes, pedras preciosas, as pedras mesmo, não é essas bugigangas que às vezes a gente compra aí, por aí não, né? Não é aquele negócio assim de material artificial, não. É pedra preciosa mesmo,
com uma luz muito forte em cima. Imagine aqueles castiçais de antigamente, lustres, pendurados de cristais, aí acende as lâmpadas, né? Aí fica aquele brilho que não dá nem para focar direito. Era muito mais do que isso. E de várias cores. Eram tantas cores e tanta luz que em determinado momento forma-se um arco acima desse trono. Alguns chamam de arco-íris, mas a Bíblia não fala em nenhum momento de arco-íris. A Bíblia fala de arco. Íris, arco-íris é coisa dos homens que inventaram aí por causa da deusa Íris. Mas a Bíblia fala, tanto lá em Noé no dilúvio, como aqui no Apocalipse, fala no arco, como aquele que se forma quando há as chuvas. Então é o que nós conhecemos como arco-íris, mas é um arco multicor. Dá para perceber como que bonita era essa imagem? Linda imagem. Mas os sons que vinham dali, isso daí é que deixou o camarada doido. A Bíblia diz que havia estrondos, como trovões, relâmpagos. Era como um ruído, como de uma cavalaria que vem estremecendo toda a terra. Por quê? Porque havia seres, e esses seres faziam esse barulho todo. E o que esses seres estavam falando e fazendo para ter esse barulho? O que os seres estavam fazendo? Adorando. Estavam cantando, exaltando o Senhor. Só que eram tantos, e eles eram seres espirituais, temos que entender isso. Então não tem a mesma voz que nós temos. Então era um estrondo, era algo assim que ele chegar aqui e ligar a mesa de som no volume máximo, não é nem aquele baile funk que a gente escuta e vê por aí não, né? Não. É muito mais do que isso. E a Bíblia diz que a voz do Senhor Jesus é como estrondos, é como relâmpagos, é como tempestade, porque Ele é poderoso, Ele é extraordinário, onde Ele está, invade toda a região, invade todos os lugares de uma forma como se nunca acontecesse, como se nunca tivesse existido. Então neste ambiente é que João entrou. Então é um local diferente de tudo que ele já tinha visto até aquele momento. Lembrando que ele não estava sonhando, ele não estava dormindo, ele estava acordado. Você imagina acordado você vê isso? O que tu ia dizer que era o quê, Cristiano? Que era assombração? É fantasma? É coisa do outro mundo? Realmente, é coisa do outro mundo. Porque ele entrou na região celestial. Deus fez de tal forma maravilha que ele conseguiu entrar vivo. Tem até músicas antigas que falam que eu não sei se o céu desceu ou se a igreja subiu, porque tal é o poder de Deus sobre aquele lugar ali. Muito bem, ele teve aquele impacto. Quando ele entrou, ele viu 24 líderes sentados à volta, em redor deste trono. Esses líderes, eles estavam com coroas. E da mesma forma que havia aquelas músicas e aquela cantoria de adoração a Deus, eles se prostravam e exaltavam também esse Deus. E conforme eles falavam santo, 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 eles tiravam as suas coroas e jogavam perante aquele trono, perante aquele ser que é Deus, o Criador, que estava sentado no trono. Esses seres, nós entendemos, esses anciãos que a Bíblia fala, essas pessoas, nós entendemos que são judeus que foram separados para dar testemunho do Messias.
Então ali 24 são 2 testemunhas de cada tribo de Israel. Quantas tribos de Israel tem? Quantas tribos de Israel tem? 12. Então, pegando 2 de cada, vão dar esses 24 anciãos. E por que 2 de cada? A Bíblia ela tem uma numerologia. E o 2 é símbolo de testemunho. Quando Jesus mandou os 70 para fazer a evangelização, mandou de 2 em 2. Havia 2 amigos no caminho de Emaús. Sempre Elias e Eliseu, Eliseu e Geazi, Davi e seu escudeiro Saul e seu escudeiro Jonas, sempre de 2 em 2, porque é símbolo de testemunho. Então isso quer dizer que o testemunho de Israel, ele é verdadeiro e verídico, porque Israel, desde o Antigo Testamento, ele fala do Messias. Desde Gênesis, ele está falando que o Messias vai vir, Messias vai vir, Messias vai vir. E o Messias vai vir. Amém? Então nós podemos acreditar nesta Bíblia. Foi escrita por judeus? Foi. Então ela pode ser acreditada, porque o testemunho é verdadeiro. E quando fala de testemunho, fala daquilo que se viu. Não é daquilo que se escutou falar, é do que se viu. E os judeus viram o poder de Deus. As 10 pragas, abrindo o mar vermelho, as codornizes, relâmpagos, o fogo durante a noite, a nuvem durante o dia, os milagres com Eliseu, os milagres com Elias, o Davi matando os gigantes, Golias, depois os reis que vieram, reis Salomão na sua grandiosidade. Então os judeus viram o poder de Deus. E esta Bíblia, o Antigo Testamento, pode ser acreditada. Então eles são essas testemunhas que estão ali perante o Senhor, entregando as suas coroas. Coroas é o quê? É governo, é autoridade, é liderança, é realeza, é nobreza, tudo isso entregue a Deus. Se você tem alguma capacitação, se você tem alguma coisa boa, entregue a Deus. Não adianta você adorar de boca, tem que ser de ato. Então ali, o que nós temos hoje de valor, que a gente possa entregar a Deus. Eles estavam entregando a autoridade que eles tinham, o poder que eles tinham, a realeza que eles tinham. E você, o que entrega a Deus? Em adoração. Ah, eu sou muito inteligente. Você entrega essa inteligência a Deus? Ah, eu tenho dinheiro. Você entrega esse dinheiro a Deus? Ah, eu tenho tempo. Você entrega o tempo a Deus? Ah, o meu coração está cheio. Cheio de quê? Está cheio de Deus ou cheio de outras coisas? Se está cheio de outras coisas, quer dizer que você não entregou o seu coração a Deus. Porque se você tiver entregue a Deus, você deu testemunho público e notório de que só o Senhor é Deus na sua vida. Que você segue a Jesus, esse Deus único e verdadeiro. Se tem alguma coisa enchendo o seu coração, então você não está entregando a coroa. Nós precisamos pensar sobre isso, né? O que é da minha vida que eu ainda não entreguei a Deus? Tem gente que não entrega a família, tem gente até que não entrega o problema. Não, o problema é meu, eu vou resolver. Não tem nada que incomodar Deus. Eu escutei isso ontem. O rapaz falou, não, eu não vou incomodar Deus com os meus problemas. Então, não entronizou Deus, não entregou a coroa a Deus. Você acha que está incomodando Deus? O Deus é tão incapaz assim de ouvir a sua oração, de dar atenção para você. Deus está tão longe
que não vai ouvir o seu clamor? Ou você é tão esperto e sabe que eu não preciso de ninguém para resolver o meu problema? Eu mesmo, eu vou resolver. Eu sou o cara, eu sou o tal. O cara sou eu, dizem por aí, né? O cara sou eu. Então eu resolvo, não preciso incomodar Deus. Nem preciso de Deus. Aí não está entregando o problema. Então esses anciãos, eles representam, né, esse testemunho que nós damos publicamente de que o Senhor é Deus. Amém? Amém. Entre os anciãos e o trono surgiram 4 seres. Esses seres é que faziam esse barulho. Esses seres eram de meter medo. Está ali na tela. Cada ser deles, eram 4 seres. Cada um deles tinha 4 faces. À frente, qual era a face? Não. É que quem desenhou assim. Mas à frente a cara de homem. Do lado direito, de leão. Do lado esquerdo, de águia. E atrás, não. Do lado direito, leão. Atrás a águia. E do outro lado, o boi. Então, esses seres tinham asas. Quantas asas tinham? 6 asas. Então isso quer dizer que esses anjos, eles eram de uma hierarquia maior. Como é que era dado o nome desses anjos? Qual a hierarquia que eles eram? Serafins. Tinham 6 asas, estavam ao redor do trono. São a hierarquia maior de adoração e de segurança de Deus. Abaixo dos serafins tem os querubins. E abaixo dos querubins tem os anjos. Para nós, essa diferenciação não nos afeta muito assim em termos. Por quê? Porque o que nos interessa é que Deus manda anjos virem ao nosso socorro. Deus manda anjos nos protegerem e nos guardarem. Deus manda anjos para servir à igreja. Isso é simples e nos basta. Se vai vir serafim, se vai vir querubim, se vai vir anjo, não interessa. O que interessa é que você está protegida. Você está protegido quando está com o Senhor, quando está na igreja. Os anjos vêm servir a igreja. Mas assim como na terra cada um tem uma atribuição, lá nos céus também. Lá tem atribuições e hierarquias. Então esses serafins, eles tinham essas características. Eram 4, né, que ficavam ao redor do trono, eram 4 iguais. E eles então falam alguma coisa para nós. E nós vamos pegar um outro livro para entender melhor ele. Esse outro livro é o livro de Ezequiel. Você vai ler em casa. Capítulo 1. Anote aí para você ler em casa. Ezequiel, capítulo 1. Esse Ezequiel, capítulo 1, ele fala de uma visão. Ezequiel foi um profeta. E este profeta, ele exerceu o ministério dele num momento muito difícil de Israel. Ele exerceu o ministério na época de cativeiro na Babilônia. Israel estava lá, fizeram o que não deviam, Deus não teve como proteger, veio Nabucodonosor com a Babilônia, acabou com tudo, foi para o fogo, destruiu e tal, e levou cativo os nobres, os melhores, os principais. O resto matou ou deixou lá mendigando. E lá nesse cativeiro, Ezequiel começou a orar a Deus, para Deus mudar aquela situação. E hoje em dia tem muita gente que está no cativeiro, né? Eu só peço que não orem para Deus mudar o meu cativeiro. Por favor, não façam isso. Tem até umas músicas, tem até umas coisas para falar, Deus muda o meu cativeiro. Eu não quero que orem por mim
para Deus me tirar do cativeiro, me mudar do cativeiro. Eu quero que eu ore para Deus me tirar do cativeiro se eu estiver lá. Agora, mudar de cativeiro de uma prisão para outra não resolve nada. Lembra que nós falamos semana passada sobre cativeiros? Às vezes nós estamos presos em vícios, em situações, em problemas, em traumas, em doenças, em opressão, em depressão, mágoa. Deus quer nos tirar dessas prisões. E Deus só nos tira se nós clamarmos, e clamarmos muito, até vermos a glória dele. Ezequiel clamou e viu a glória de Deus. Diz que no capítulo 1, que quando ele estava orando, ele escutou, diga aí, escutou trovões, relâmpagos, terra tremeu, igualzinho lá onde João estava vendo as revelações do Apocalipse. Então, esses dois momentos se referem à mesma mensagem de Deus. E quando Ezequiel estava ali, diz a Bíblia que, o 4, né, Ezequiel 1:4 diz: então vias que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem e um fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor dela, e no meio dela havia uma coisa como cor de âmbar, que saía do meio do fogo. 5. E do meio dela saía a semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência. 6. Cada um tinha 4 rostos. A mesma mensagem de Deus está. Agora tu imagina um vento tempestuoso. Não é esse ventinho que a gente está acostumado a ver aqui, não. É vento de derrubar árvore, é vento de levar telha, é vento de ter que se agarrar. Vento tempestuoso e uma nuvem. Você já viu aqueles filmes de desastre, de catástrofe, que vem aquela nuvem, aquela maremoto? Coisa parecida. Só que dentro dessa nuvem tinha fogo, tipo vulcão. A gente às vezes vê nos documentários aquelas larvas, aqueles negócios borbulhando. Era parecido com isso. Se João lá em Apocalipse ficou doido, imagina Ezequiel aqui. Porque Ezequiel estava vendo pela primeira vez. João já sabia que Ezequiel tinha visto, mas eu acredito que ele nunca tinha imaginado de passar por essa experiência. Assim como você não imagina ver uma coisa dessa. Mas se você quer ter libertação, você precisa clamar a Deus para ver isso. É a glória de Deus, é a manifestação de Deus. Não é que você vai ser consumido pelo fogo, mas é que quando Deus se manifestar para você, vai ser algo assim tão extraordinário, que você vai fazer como Ezequiel, não se aguentar de pé. Você vai fazer como João, não se aguentar de pé. Algo indescritível, que você não vai ter assim, você vai assim, é como uma bola de fogo, é como um vento tempestuoso. Assim como lá em Atos dos Apóstolos veio o batismo com o Espírito Santo. E como é que veio o batismo com o Espírito Santo? Através de um vento tempestuoso. A manifestação de Deus, ela vem com algo sobrenatural na terra. Na terra. E nós precisamos buscar esses sinais de Deus. Pois muito bem, quando Ezequiel viu aquilo, veio esses seres. Então passe ali um pouquinho, apóstola, por favor. O slide. Então, nesses seres, né? Aqui em Ezequiel já são querubins, lá no Apocalipse já são os serafins. Pega a bateria. E volta lá, apóstolo, por favor. Esses querubins ou serafins representam o juízo de Deus. O amarelo. Então eles representam o juízo de Deus. É a glória do Senhor, são seres celestiais, e cada um tinha uns 4 rostos. Então, da mesma forma, um de homem, outro de
boi, outro de águia e o rosto de leão. Então, o do homem, ele mostra para nós a inteligência do homem e a nossa participação. Melhorou? Glória a Deus. Bom, pode ligar amarelo. O do boi mostra a humildade. E a águia mostra a natureza celestial do céu. O leão mostra a força e a coragem. Agora, esses seres, eles estão representando quem na Bíblia? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Por isso que fala assim, que lembra de Daniel, que fala de Sadraque, Mesaque e Abednego, e havia um quarto homem com a semelhança de um anjo. Jacó, lá no Val de Jaboque, lutou com um anjo. Antes de Sodoma e Gomorra acabar lá, foram 2 anjos. E um anjo primeiro foi falar com Abraão: olha, eu vou destruir. Esse homem parecia um anjo. Gideão malhando trigo no lagar. Quem que apareceu? Um anjo. Então, quando Deus quer falar, ele se manifesta como uma pessoa. Então, essa pessoa tinha características de Jesus. E por que tantos olhos? Tanto em Ezequiel quanto em Apocalipse diz que esses seres tinham muitos olhos. Por quê? Porque Deus vê tudo. Deus vê tudo. Não há nada que você possa fazer escondido. Salmo fala que você pode ir lá nas profundezas. Lá Deus vai te achar. Pode ir no cume do monte. Lá Deus vai te achar. Deus até te acha no ventre da sua mãe. Aleluia. E aí? Vê tudo. Antes, durante e depois. Para ele é a mesma coisa. Então não adianta chegar na igreja com cara de santo, se você não foi. Pode enganar o pastor, pode enganar o líder da célula, mas a Deus não engana. Nós vemos por aí muitos escândalos que crentes estão fazendo, cantores, pastores, apóstolos. Eles podem enganar por um tempo a igreja, as pessoas, mas a Deus não engana. E tem 2 julgamentos. Um para galardão e outro para condenação. A gente só tem que orar por esses líderes para que eles sejam julgados no primeiro. Que pelo menos sejam salvos. Pelo menos ganhem a coroa da salvação, no mínimo. A gente tem que orar pela liderança. Ora por mim também. Porque a Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide que não caia. O ataque é direto. Então, quando você vê na TV ou no jornal algum escândalo, algum crente fez alguma coisa errada, ore por ele. Não condene, não julgue. Você não sabe o que ele fez. Na televisão, volta e meia, aparece alguma notícia de alguém, de algum crente evangélico famoso que fez e aconteceu. Que falou, andou com não sei quem. Não julgue. Ore, Deus guarde, proteja, livra, ajuda. Que ele evangelize, né? Então você precisa orar e interceder. Há pouco tempo ainda está sendo um problema, vou abrir um parênteses aqui, que um pastor evangélico, deputado, ele deu uma entrevista para uma revista masculina, estereótipo, né? Que pastor foi esse? Marco Feliciano. E ele está ainda em processo de julgamento pela convenção dele para ser expulso. Eu não li o que ele escreveu, mas eu vi o seguinte: quem não é crente lê o que ele falou. Quando que um pastor poderia escrever numa revista dessa? Qual a melhor forma de evangelizar? Por exemplo, um marido que está traindo a esposa, está vendo o que não deve naquela revista, um namorado, está vendo ali, aí de repente vê um pastor falando de Jesus. Tem melhor forma de pregar do que essa?
mas foi considerado um abuso da parte dele, foi considerado errado e está lá, não sei o que resolveu. Então, nós temos que, não é condenar porque ele falou, temos que orar para que a intenção dele de evangelização surta efeito, que alguma pessoa que lê aquela revista nunca mais lê depois que ele falou ali. Nós não sabemos o que está transcorrendo entre ele e a convenção da igreja dele. Nós não sabemos. Então nós não vamos julgar, não vamos condenar. Vamos orar para que ele continue pregando o evangelho, porque ele é um excelente pregador, altamente conhecedor da Bíblia. Entendeu as diferenças? Inclusive dizem que ele usou palavras infelizes para poder... Ou dizem que ele foi mais ou menos com o repórter, porque os repórteres têm uma maneira toda de... Os repórteres escreveram de uma coisa lá. Conduzir as coisas. E pegaram a deixa pelo menos... Se ele falou coisas erradas, vamos tentar tirar as coisas erradas e pegar o que ficou de bom. Porque ninguém é perfeito, ninguém é certinho, ninguém é... Né? Você está falando ali, de repente, na empolgação e te enrola mesmo. Teve um cantor famoso que foi no Jô e não falou isso de Jesus. Cantor evangélico. Foi motivo de zombaria e de riso. Estou contando da vida dele lá, das coisas engraçadas. Não falou de Jesus. Entendeu? Cada um vai conduzindo. Então, o melhor é nós entendermos o seguinte: Deus está vendo tudo. Deus viu por que ele fez aquilo. Deus viu por que você não conseguiu. Deus viu por que você fez aquilo. Deus viu o que você tentou fazer. Deus viu a sua força de vontade. Deus vê se você deu seu coração todo ou não. Ele tem olhos em tudo. Amém? Então é isso que esses olhos aí querem ter, né? Só que nós temos uma forma de ver Deus. Cada um tem sua forma por causa do seu momento. Tem horas que eu vejo Deus, ou vejo Jesus, no caso, os anjos, como meu amigo, um homem. Mas tem hora que eu chamo leão. Jesus vem me ajudar porque eu preciso de força. Eu preciso de ajuda, eu preciso de ataque, porque está aqui, então eu preciso de Jesus como leão, da tribo de Judá, ele é forte. Tem hora que eu preciso de boi. Boi é ajuda, é servo, é cooper. Pode passar, apóstolo. Então ali nós estamos assim um apanhado. A face de homem representa o evangelho de Lucas. Porque Lucas mostra Jesus como aquele que está em nosso meio, que nos ajuda. E ele se fez homem para estar em nosso meio, viver como nós vivemos, saber o que nós pensamos, sentir o que nós sentimos e nos ajudar. A face de boi representa o evangelho de Marcos, né? Servo, veio para a nossa salvação, prestando a nós extremos cuidados, né? A face de águia fala do evangelho de João, que é o lado espiritual. Jesus como filho de Deus. Jesus como eu e o Pai somos um. Eu sou o pão quente que vem do céu. Eu sou a água que mata a sede. É João, o evangelho que fala de Jesus como filho de Deus, o espiritual. E Leão, que é o livro de Mateus, que fala dos reis. Mateus foi um livro escrito para os judeus, mostrando que Jesus, ele é filho, ele é descendente de Davi. Então ele é rei por descendência e por direito. Então, essas 4 faces falam de Jesus, e esses 4 evangelhos estão aí figurados nessa pessoa desses seres. Amém? Alguma dúvida aí? Não? Então, quando você estiver no perrengue mesmo, chama o leão. Ele é que vai rugir. Quando você estiver carente, triste, desanimado, né? Chama o homem para te dar um abraço, para te acalentar. Quando você estiver muito atarefado, você quer fazer, mas está sem forças,
e você precisa de ajuda, chama o boi. O boi tem muita força. Vamos lá, próximo. Então aí o homem, né, fala da mente, da razão, das afeições, envolve a natureza. Por isso é que Jesus te entende, porque ele foi homem. Então alguém vai dizer assim, Jesus não sabe o que eu estou passando. Sabe sim. Aleluia! Por acaso Jesus não chorou? Não teve fome? Será que alguém imagina esse Jesus ir no banheiro? Não. Vocês já imaginaram Jesus lá fazendo o número 2? Sentadinho? Mas tu pensa nisso? Que Jesus, o rei, Deus fez isso? Mas era homem. Fazia. Aleluia. Sabe que quando comia um peixinho dava uma diarreia, como a gente às vezes já teve? Teve febre? Será que teve? Era criança, adolescente. Né? Então ele sentiu o que nós sentimos. Será que as meninas não davam em cima dele? Não sentia saudade do pai, da mãe? Foi para a escola, jogava bola? Alguns dizem que Jesus não jogava bola, né? Porque ele falava parábolas. Parábolas. Acho que ele não sabe ler parabola. Jesus falava parabola. Besteira. Claro que de repente ele jogava bola. Era jovem. Trabalhou com o pai, carpinteiro. Tinha fome, tinha sono. Emagreceu de tanto trabalho. Era um homem, então ele sabe. Tudo que você passa, ele sabe. Né? Do boi, né? É um animal forte, mas submisso. Suporta até 3 vezes o peso dele. Se o boi soubesse da força dele, ele não deixava ninguém puxar ele pelas narinas. Mas, né? E lá em Provérbios 4, posso estar com pressa. Provérbios 14:4 diz lá: não havendo bois, o estábulo fica limpo. Mas pela força do boi há abundância de colheita. Então nós precisamos de força. E tem hora que a gente tem que reivindicar a força do Senhor Jesus sobre nós, para fazermos, cumprirmos as nossas tarefas, executarmos aquilo que a gente tem que executar. Tem hora que você fala assim, hoje eu tenho tanta coisa, não sei nem como que eu vou fazer. Aí você ora a Deus, reivindica a força do Senhor, a mente do Senhor. Quando você termina o dia, não é que eu fiz tudo que eu queria fazer, eu achei que não ia dar. É a força dele, né? Mas, em compensação, não é tudo pela força. Volta aí, apóstolo. Não é tudo pela força, né? A Bíblia diz que não é pela força, mas pelo meu espírito. Tem coisas que você tem que pegar na marra, com força. Mas, quando estamos falando de vida espiritual, quando estamos falando de vida emocional, né? Nós temos que contar com o Espírito Santo, que o Espírito Santo é que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Temos força sim, mas se essa força não for empregada com o Espírito Santo, nós não vamos conseguir muita coisa não. Amém? Pode ir. E por último a águia, que é a ave mais maior, vigor, né? Maior imponência, né? É uma ave que está sempre caçando, assim como nós devemos estar sempre buscando o nosso alimento espiritual. A águia, ela voa alto, lá de cima ela mira, quando vê uma presa, ela vai direto. E você também precisa ser assim, com o alimento espiritual. Você deve botar como foco na sua vida se alimentar da Bíblia, se alimentar de Deus, se alimentar de milagre, se alimentar de coisas extraordinárias. Você precisa botar isso como foco. Hoje eu estou com fome, vou comer. Não, amanhã é quinta, tem jogo. Não, amanhã não é dia de ler Bíblia, não. Amanhã é dia de torcer, amanhã é dia, né? No Brasil, amanhã é dia de churrasco. Não. Deve ser o foco. A águia está sempre comendo, ou para ela ou para os seus filhotinhos. Então ela está lá de butuca, só focando, procurando. E você também deve procurar o alimento de Deus e ir com toda a sua velocidade, mirando sempre no alimento espiritual de Deus.
e as águas são unidas. Evite contenda dentro da igreja, evite contenda dentro da família, evite contenda dentro do trabalho, porque você tem essa característica de Jesus. Você também é uma águia. Aleluia. Então seja unido com quem está à sua volta. Agora, ela briga. Quando ela bota a garra em alguém, não solta. Se você tem uma causa, você vai agarrar forte essa causa e você não vai largar enquanto não resolver o seu problema. Não adianta orar uma vez só, não. Tem que orar, 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 até ficar saciado, até resolver o problema. Tem gente que só lembra de orar na hora de vir para o culto, ou só lembra de orar na hora de dormir. Ah, Jesus me abençoa. O dia inteiro não jogou coroa para Deus, não deu coração, não deu tempo, não deu dinheiro, não deu nada. Aí chega de noite, não, oração é o dia inteiro, é o tempo todo, né? E é isso, irmãos. Capítulo 4 se resume nisso. Eu separei esses seres, tem mais, né? Você pode ler depois, tem mais. Mas o que importa é que esses seres simbolizam Jesus Cristo. E a minha Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Ah, o leão, eu esqueci, eu pulei o leão. Ai, meu Deus do céu. Se não fosse a nossa ajudadora nossa, eu ia comer essa parte de vocês, né? Tem a face do leão, que representa, né, o rei, o poderoso, aquele que tem aquele rugido, que todos os animais saem correndo. Então nós precisamos, né, dessa presença gloriosa. E lá em Efésios 6,12 fala de que a nossa luta é contra os principados e as potestades. Da mesma forma que nos céus tem a hierarquia serafins, querubins, anjos e arcanjos e tal, nas trevas também tem, que são os principados, potestades, príncipes das trevas desses séculos, hostes espirituais da maldade. Existem, e a única forma de combatê-los é como o leão, vestido aquela armadura que Deus dá, maravilhosa, extraordinária, né? Agora, se você não quiser a característica de Jesus, você pode se vestir aí de porco espinho, né? Onde anda machuca, onde anda fere. Ou na igreja, no trabalho, na casa do vizinho, o que fala dói, o que fala cria briga com alguém, né? Você é que escolhe o que você quer. Se você quiser ter as características desses seres, encha-se de Jesus. Cubra-se da palavra. E ore ao Senhor pedindo que Ele se manifeste a você. Mas tem que pedir, senão Ele não vem. O Pentecoste aconteceu porque a igreja estava no cenáculo orando. Ezequiel viu essa coisa toda porque ele estava orando, porque ele tinha um problema gravíssimo. Estavam escravizados, ele não aceitava escravidão. Amém? Entenderam aí? Vamos ficar de pé então para nós orarmos. Primeiro nós vamos orar para nós ficarmos imbuídos dessas características. A Bíblia fala assim: quem bebe de mim nunca mais terá sede, e rios de água viva fluirão do seu interior. Então eu tenho que ter essas coisas dentro de mim. Então feche seus olhos agora e peça ao Senhor para entrar em você de tal forma que não seja mais você, mas seja o Espírito Santo de Deus em você. Porque esse é o único jeito de você ter essas características na sua vida. Na hora que você precisar ser um leão, na hora que alguém precisar você ser um boi, na hora que precisar você ser uma águia, na hora que precisar você ser um homem, uma pessoa que está ali com sentimentos, com o coração aberto, com o coração quebrantado para o Senhor Jesus. Faça isso, peça agora ao Senhor, e Deus então vai fazer essas maravilhas na sua vida. Glória. Como foi falado, a questão
os seres continuam orando ao Senhor. Porque como águia, nós acabamos de aprender, o Senhor está nos vendo. Ele nos sonda o nosso interior. E Ele também está vendo aqueles que estão nos acusando. Ele está vendo aqueles que nos perseguem. Ele está vendo aquele que tem tramado algo contra nós. Ele está vendo os projetos, as tramas. Então, neste momento, apresente ao Senhor a isso. Eu sei que eu não estou fazendo uma oração para você. Você mesmo faça essa oração ao Senhor. Mas não no sentido de que Ele julga, condena, mata as pessoas. Não. E que Ele mostre essas pessoas também. Que Ele se revele a essas pessoas. Que essas pessoas entendem que Ele está vendo. Existe um Deus que vê. Como boi, muitas vezes estamos fracos, cansados, parados. Glória a Deus. E o boi também traz alimento, ele é sustento. Porque Deus do tempo antigo, o boi era usado hoje como papel do carro, do caminhão, mas era o boi que fazia isso. A provisão, trazer uma carga de sustento, de alimento, socorro. O leão, aquele que bota temor, mas também o leão ele é sábio. É um dos animais muito inteligente. Ele é tão sábio que para ele atacar a presa, isso são características dos tigres, dos gatos, porque para atacar a presa ele fica ao contrário do vento, para que a presa não sinta o cheiro dele pelo vento, ele vai do lado ao contrário. Então ele é sábio, ele é inteligente, além da força. E o Senhor também quer te dar essa inteligência para você discernir, para você saber as situações, as circunstâncias, para que você não caia nessa cilada, não caia nas armadilhas, não caia no engano. E como homem, é aquilo que você é, a imagem e semelhança do Senhor, a imagem e a semelhança dele, parecido em essência, na face, único. Assim como Ele é o único verdadeiro Deus, você também é a única pessoa, único ser, com todas essas características, com toda essa essência, com toda essa verdade que há nele. Nessa noite Ele quer impregnar isso em nós. Nós precisamos de entender isso hoje. Amanhã de novo querer isso, depois de amanhã de novo buscar essa parte, essa experiência, esse testemunho, isso com Ele. E nós precisamos nessa noite que você teve esse estudo, porque nós aprendemos e foi nos ensinado a isso. Que nós precisamos com esse conhecimento todos os dias diante do Senhor. Que são várias características, e isso são várias situações que nós passamos no nosso dia a dia. Pai eterno, em nome de Jesus, nós estamos com a igreja nessa noite apresentando a Ti, Senhor. E o Senhor Jesus, como libertador, como leão da tribo de Judá, nessa noite venha nos soltar de tudo aquilo que nos aprisiona, de tudo aquilo que nos escraviza. Jesus, nessa noite nós clamamos ao Senhor pela aflição, pela angústia, pela dor. Você está vendo aquilo que nos impede de nos projetar para o futuro, de nos entrar, Senhor, junto contigo no Teu reino, na caminhada com o Senhor. Então, Senhor, nessa noite, com todas essas características e aquelas que o Senhor quer revelar, então, revela a cada um de nós, no nosso íntimo, Senhor, a partir deste momento. Para que, como foi falado aqui, Israel é testemunho, que nós venhamos dar também esse verdadeiro testemunho do Senhor, do nosso Deus em nossas vidas, e através da nossa vida, através da Tua igreja, através da mais vida, Senhor, estabelecida neste lugar. Então, Pai, nessa noite o Senhor venha a cada um de nós, porque nós estamos aqui, Senhor, clamando ao Senhor, buscando ao Senhor e rendendo aos Teus pés, para que o Teu nome seja exaltado e todas as nossas famílias, toda a terra vejam, Senhor, e
e glorifica o teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E neste momento, diante do Deus da provisão, do Deus do sustento, do Deus da libertação, do Deus da cura, vamos preparar a nossa oferta. Vamos preparar o nosso dízimo. Vamos preparar a nossa primícia. E apresentar diante do Senhor e declarar que Ele é o nosso sustentador, que Ele é o nosso provedor. E com isso nós estamos declarando um ato de fé, declarando a Ele que nós não somos apegados às coisas desse mundo e que nessa noite nós estamos apegados a Ele. Então, apresente uma oferta de gratidão, apresente uma oferta de louvor, de adoração a Ele. Como nosso apóstolo nos ensinou nessa noite, os 24 anciões, os testemunhas, pegavam a coroa e lançavam aos pés do Senhor. E nessa noite, se você tem uma causa, se você tem uma necessidade financeira grande, é o momento de você pegar isso como uma coroa. Senhor, eu apresento essa necessidade, junto com essa oferta, no teu altar, aos teus pés, e já declarando a honra, a glória, o louvor ao Senhor, entregando a Ele isso. Coloque o nome dessa semente. Hoje estava o Senhor, essa madrugada trouxe meu coração, eu fiz com uma oferta que há uns tempos eu fiz. O Senhor me trouxe a memória. E toda vez que nós apresentamos uma oferta ao Senhor, você está apresentando algo que lembre a Ele, está levando a memória dEle, algo que você quer que Ele faça em sua vida, algo que Ele quer que Ele haja em área da sua vida. Interessante, eu não lembrava mais dessa oferta. O Senhor me trouxe ao meu coração que Ele recebeu essa oferta e Ele lembrou do que foi colocado. Eu tenho certeza que como leão, que como boi, como águia, como homem, como anjo, Ele está vindo trazer essa resposta, está vindo trazer esse milagre. E eu quero concordar com você nessa noite, para que eu também faça isso na sua vida. Eu quero concordar e confirmar e ligar junto com você aqui, junto com os apóstolos, nessa noite, diante desta causa e de outras causas que possam estar pendentes. Que aquilo que tudo vê, aquilo que tudo sabe, que tudo conhece, aquilo que tudo pode, você já escreveu, se separou, levante-se. Apresente ao Senhor, Pai, neste momento. Uma revelação de João nos fala que os 24 anciões, os testemunhas, estavam ali apresentando diante do Senhor a coroa. E nós também queremos apresentar nessa noite, Senhor, a nossa coroa em forma de oferta financeira. Talvez não tenha um valor tão grande, Senhor, mas para Ti nós sabemos que não importa o valor, mas a qualidade daquilo que está sendo apresentado diante de Ti. Isso, Senhor, está sendo apresentado como testemunho do que o Senhor é o nosso provedor, o Deus das nossas finanças. E como testemunha dessas causas que já foram, das ofertas que já foram apresentadas, como testemunha de que o Senhor tudo vê, de que o Senhor tudo pode e de que o Senhor está trazendo a resposta nesses dias, ainda hoje, em muitas áreas das nossas vidas, muitas portas sendo abertas, muitas vidas sendo transformadas, muitas causas sendo ganhas.
E como testemunha, nós vamos no teu altar, Senhor, colocar os teus pés uma adoração ao Senhor. Saia do seu lugar com alegria, declarando a Ele a honra. Os anciões faziam isso, cantavam honra, santo, santo, honra, glória, poder. Faça isso, declare isso ao Senhor, e tu verás a proeza, tu verás a grandeza, tu verás o poder, a força. E eu vou ver junto com você e você vai ver junto comigo. E aí, o Senhor é bom. O Senhor é bom. Pode ser isso? Domingo, 18 horas, você não vai chegar. Você vai vir mais cedo, porque senão não vai ter lugar para você. Aleluia. E quem puder, procure a apóstola, que ela vai estar aqui durante o dia. Vai saber o que eu posso fazer, apóstola. E ela vai dizer para você. Vai ser uma noite especial e diferente. Quem não vai estar aqui, vai ver. Amém. E lembra que eu falei para vocês que na frente eram homens de propósito, né? Oi. Ele deixa feliz. Oi. Ele deixa. Sabe o que Jesus quer dizer para você? Que nós não devemos olhar para trás. Nós, pela fé, só olhamos para frente. O que passou, passou. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. A Bíblia diz que se eu confessei, Deus perdoou. Aleluia. A Bíblia diz que se eu errei, eu vou acertar. E a Bíblia diz que nós temos que olhar para frente, para o alto, de onde vem o nosso socorro. Então não olhe para trás. Se atrás foi bom, na frente é muito melhor. Se atrás foi ruim, na frente é muito melhor. E é assim que nós caminhamos, para frente e olhando para frente. Pedro caiu na besteira de olhar para os lados, olhou para baixo. O que aconteceu com ele? No mar? Afundou. Se continuar olhando para frente, de onde vem a nossa redenção, e Jó falou assim: antes eu ouvia falar de Deus, mas agora os meus olhos o veem. Aonde? Na frente. Pai, leva os teus filhos em paz, traz ainda uma semana extraordinária, Senhor. Livra-nos da bala perdida, do sanguinário, livra-nos de toda violência, de toda adversidade, que possamos ver a tua glória e a tua graça. Abençoa os nossos apóstolos, Senhor, apóstolo Edina, apóstolo Gideão. Abençoa o apóstolo Jean e a sua esposa Daniele, que esteve nesse dia abençoando o Rio de Janeiro, que eles estejam colhendo, Senhor, aquilo que esperam de Ti, Pai. Dá-nos a bênção, Senhor, para aqueles que estão conosco, discípulos da Mais Vida, que têm sido fiéis e leais, que haja a Tua paz constante, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os guerreiros aqui, todos digam amém. Se você disse amém, abraça alguém, porque abraçar Tudo aquilo que tem impedido você de conquistar a bênção de Deus, em nome de Jesus. Se você quer nisso, aplauda o Senhor. Sexta-feira você tem consulta.